Libera ou não libera as drogas? Libera ou não libera o aborto? Drogas, homicídio, tantas questões que estão aí no Congresso Nacional. É verdade que os cristãos tentam impor os seus valores sobre os outros quando se trata de leis? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Uma das questões que está em alta no momento é a pauta da liberação da maconha ou das drogas. Recentemente, o STF fez uma manobra para tentar trazer a liberação de uma certa quantidade de maconha. E recentemente a gente tem visto também uma luta interna no Congresso por essa pauta do aborto. E várias outras pautas que são polêmicas para o mundo, mas são inegociáveis para nós que somos cristãos. Constantemente, como sociedade brasileira, estamos lutando com questões éticas e morais que se aplicam através de leis na nossa sociedade. E não são simplesmente valores nossos como cristãos, são leis que afetam todos. Constantemente os cristãos são questionados sobre o seu envolvimento em leis que envolvem também os não cristãos. E daí nós precisamos pensar como que nós interferimos nessas leis e nessas questões que são tão polêmicas. Os cristãos também são frequentemente acusados de tentar impor os seus valores e as suas crenças sobre os outros. A acusação mais ouvida é que nós cristãos estamos tentando enfiar a goela abaixo a religião cristã. Com isso, então, ficam algumas perguntas. Primeiro, como que nós cristãos devemos nos envolver nessas questões de leis que envolvem os não cristãos? E segundo, os cristãos estão realmente tentando impor os seus valores sobre os outros? Vamos pensar um pouco sobre essa temática no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal do Antítese, meu nome é Pedro, nós estamos lá no Instagram e estamos aqui no YouTube também, produzindo conteúdo de apologética, cosmovisão, teologia, sexualidade e tantos outros conteúdos, Se você não é inscrito, te convido então para se inscrever aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Bom, vamos lá. Essa temática de liberação das drogas e aborto são questões muito polêmicas. E é lógico que nós, do Antítese, somos contra isso, acho que fica bem claro nos nossos posts, os carrosséis que a gente faz lá no Instagram, os vídeos que a gente solta, sempre fica muito claro. Mas meu objetivo com esse vídeo não é especificamente falar sobre essas temáticas, mas falar sobre como que nós, que somos cristãos, podemos e devemos nos envolver nessas questões que envolvem a sociedade e também a ética, porque são questões que são muitas vezes políticas. E como que a gente deve se envolver? Vamos começar dizendo que é claro que existem cristãos que são professos, que são tiranos, são perseguidores religiosos, não conseguem respeitar as crenças dos outros e tentam infringir os direitos humanos, Mas é claro que os verdadeiros seguidores de Jesus não são assim, porque essa é uma premissa bíblica. O mesmo Deus que concebeu volição ou escolha ao crente também concebeu volição, escolha ao incrédulo. Então, o direito à liberdade é um valor cristão e a própria dignidade humana e o respeito pelo indivíduo são valores cristãos, mesmo que a cristandade no passado não tenha vivido isso. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Será que nós, como cristãos, estamos tentando legislar a moralidade da nossa sociedade? E eu começo respondendo que é impossível a gente não fazer isso, legislar a moralidade. Toda lei impõe algum certo valor moral sobre outra pessoa. Uma lei que proíbe, por exemplo, o assassinato, impõe a crença de que o assassinato é errado e sustenta o princípio cristão de que a vida humana tem um valor intrínseco. Quase todo mundo concorda que assassinato, o adultério, o roubo, a mentira e a própria ganância são errados. A maioria das pessoas concorda que respeitar os pais, por exemplo, é certo. Esse senso comum de certo e errado, que é implícito na nossa sociedade, ela reflete os próprios mandamentos bíblicos. Então, já podemos dizer que aqueles que se opõem à visão de valores judaico-cristãos, que é um termo genérico, talvez deveriam trabalhar para revogar várias leis que já estão acontecendo, leis que já estão impressas sobre a nossa sociedade. Como cristãos, nós não queremos impor os nossos valores, mas nós reconhecemos que em toda a sociedade os valores de alguém devem reinar como supremos. A questão é quais valores vão predominar, porque não existe um sistema de valores que é neutro. Por isso, como cristãos, a gente deve sim trabalhar para promover os nossos valores na crença sincera de que, em um mundo com convicções concorrentes, os nossos valores promovem o melhor bem-estar para a sociedade. Então, os cristãos não querem simplesmente impor os seus valores, mas nós vemos a importância de ter uma autoridade que é superior a nós mesmos. Porque as sociedades que tentam produzir um código moral baseado simplesmente na lógica humana
podem ser manipuladas, né, por aqueles que tiverem mais votos ou mesmo por aqueles que tiverem mais armas, né? Um exemplo é a tirania de Stalin, que aconteceu lá, a Revolução Russa, ou mesmo a Revolução Francesa, que excluiu todos os princípios cristãos e nós tivemos como resultado não a liberdade, mas uma tirania. O ponto é, nosso código moral como cristãos é a palavra de Deus. Não são opiniões humanas, não são questões pessoais, mas a palavra de Cristo Jesus. Por outro lado, também nós temos aqueles que querem uma sociedade puramente laica, né? Onde a religião se torna apenas uma opinião que precisa ser silenciada. Sobre esse ataque, a gente deixa pelo menos 3 pontos, né, que nós precisamos lembrar. Primeiro, os cristãos têm tanto direito de se envolver nos processos políticos quanto qualquer outra pessoa. Isso significa que nós, como cristãos, né, nós podemos votar, a gente pode sim fazer comício, a gente pode participar de questões que são políticas, a gente pode até ocupar cargo como qualquer outro cidadão, entendendo que as leis precisam promover o bem-estar social, promover valores que são bons para a sociedade. E nós, mesmo sendo cidadãos do reino de Deus, nós também vivemos nesse mundo. Nós não estamos excluindo essa verdade. Segundo, nós cristãos vivemos em uma sociedade que é pluralista. Nós temos tanto direito de expressar a nossa opinião quanto qualquer outra pessoa. Isso significa que nós podemos sim transmitir, escrever, falar, publicar, nós podemos criar arte, né, como a gente quiser e ao mesmo tempo expressando a nossa própria visão de moralidade. Os cristãos às vezes são acusados de censura, né, com base nas críticas que muitas pessoas têm a respeito do cristianismo, como se a gente estivesse tentando impor os nossos valores ou de alguma forma promovendo um discurso de ódio, mas essa não é uma realidade. Nós temos sim direito à liberdade de expressão e a liberdade de expressão é um valor cristão que as pessoas também devem ter, aqueles que não são cristãos. Terceiro, os cristãos em uma sociedade religiosamente livre têm tanto direito de viver com as suas crenças como qualquer outra pessoa. Isso significa, né, que nós podemos sim pregar e ensinar o evangelho e viver de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo é quando Cristo ele diz lá em João capítulo 3, versículo 7, que todos devem nascer de novo. Jesus ele não estava simplesmente impondo um valor, ele estava falando uma verdade. E que as pessoas muitas vezes, as pessoas modernas, seculares, rejeitam, não aceitam isso. Então, para poder finalizar o vídeo, tanto as leis devem ser sim influenciadas pelos cristãos, como as boas novas, né, a pregação do evangelho, precisa ser algo que nós vivemos, não com a mentalidade de imposição de crença, mas porque nós precisamos compartilhar a vida. E isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da característica do cristão, e isso não deve, de alguma forma, causar nenhum incômodo na nossa consciência como cristãos. Bom, é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Mais uma vez, o objetivo do vídeo não foi tratar desses assuntos polêmicos de maneira individual, né, explicando por que é certo, por que é errado, mas simplesmente explicar como que nós, como cristãos, precisamos nos envolver ou podemos nos envolver nessas questões que são tão polêmicas hoje em dia e questões que muitas vezes nós somos acusados, né, de imposição de valores. É isso aí, Deus abençoe. Se você, mais uma vez, não é inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever para não perder nada do que a gente tem postado. Também nos seguir lá no Instagram. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Valeu!